Como seres humanos, a maioria de nós vive completamente imersa no cotidiano, sem pensar muito sobre quem realmente somos, por que estamos aqui ou para onde vamos. A maioria nunca percebeu seu verdadeiro eu, aquela essência que está além do corpo, da mente e das aparências. Por isso, tendemos a acreditar que somos apenas nossos corpos, nossas ideias e nossos hábitos. Vivemos com medo, consciente ou inconscientemente, porque nos identificamos com uma versão limitada de nós mesmos, que um dia deixará de existir. Hoje em dia, muitas pessoas se dedicam a práticas de desenvolvimento pessoal, ou espiritualidade, meditação, exercícios, oração, rituais ou técnicas de atenção plena. Mas muitas dessas práticas acabam reforçando o ego, a imagem que temos de nós mesmos. O problema não é praticar, mas acreditar que essas atividades, por si só, fornecem a resposta que estamos buscando. Na maioria dos casos, a espiritualidade externa se torna apenas mais agitação mental. Em vez de nos tornar mais humanos, nos torna mais ativos e mais apegados a desejos, mais poder, mais controle, mais reconhecimento, mais tudo. Aqueles que buscam crescimento pessoal podem acabar querendo ser mais equilibrados, mais conscientes, mais felizes, mais realizados. Sempre que sentimos que precisamos alcançar algo, podemos ter certeza de que é o ego falando. Tradicionalmente, falando da humanidade, o foco sempre esteve na ação e no fazer. Aquilo que os seres humanos manifestaram no mundo foi em grande parte inconsciente. Houve uma identificação quase total com a ação e com a forma no sentido exterior, na criação de coisas, na própria aparência física e psicológica e na produção incessante de novas formas. Isso vem acontecendo desde os primórdios da história registrada e mesmo antes. Essa identificação com a forma e com o fazer é o que chamamos de ego. O que acontece então é que a consciência subjacente, atemporal e sem forma, a consciência única, entra no mundo das formas, assume formas e passa a desfrutar do jogo das formas. No entanto, para que esse jogo pareça totalmente real, é preciso uma identificação completa. É necessário acreditar profundamente nele, a ponto de se perder nesse sonho da forma. Foi exatamente isso que aconteceu com os seres humanos. Estão identificados com a forma, os seres humanos passaram a se considerar entidades separadas, acreditando ter uma vida própria. Mas na realidade não existe uma vida separada. Existe apenas a vida e cada ser é um aspecto dela. Ainda assim, os humanos dizem: eu tenho a minha vida e os outros têm a deles. E se eu tenho uma vida, então posso perdê-la. Surge o medo, estou perdendo minha vida. Mas quem é esse eu que pode perder a vida? Para perder a vida, seria preciso estar separado dela. Então, quem é esse eu que afirma não ser a própria vida? Esse eu é a consciência vital única, atemporal e não manifestada, expressando-se através de uma forma. O verdadeiro despertar não é adicionar algo a si mesmo, mas aprender a viver plenamente, enfrentando a vida e a morte com clareza. Vida e morte fazem parte do mesmo fluxo contínuo. Quando fugimos da morte, também fugimos da vida. Quando compreendemos quem realmente somos, o medo desaparece. Nossa sociedade nos molda, nos dizendo quem devemos ser. Enquanto nossos desejos e medos inconscientes controlam muitas de nossas escolhas. O ego é apenas o hábito de repetir padrões. Energias que seguimos automaticamente, boas ou ruins. Existem camadas e camadas de memória, hábitos e pensamentos. Quando nos identificamos com esses padrões, nos tornamos prisioneiros de condicionamentos sociais e culturais, como se estivéssemos vivendo em uma Matrix. Parte desses padrões podemos perceber, mas é o inconsciente, os medos primários e antigos, que realmente governa a maior parte de nossas escolhas. Vivemos ciclos de busca por prazer e fuga da dor que se manifestam em nosso trabalho, relacionamentos, crenças e pensamentos. Acredito de verdade na ideia de que a maneira como você pensa
tem algum efeito na sua vida, seus pensamentos logo esquecem na sua vida, se você acredita nisso? Sim. Então, quantas pessoas aqui realmente acordaram esta manhã e criaram conscientemente um futuro? Sabe qual é o principal motivo pelo qual as pessoas não fazem isso? Porque você realmente não acredita que seja verdade. Veja bem, se você soubesse instintivamente que era absolutamente verdade, você perderia um dia sequer? Vamos lá. Você deixaria passar algum pensamento que não quisesse vivenciar? Assim, de acordo com a neurociência, seu cérebro está organizado para refletir tudo que você sabe na sua vida. Seu cérebro é um registro do seu ambiente, então registra um artefato do seu passado. Então, se você acredita nisso, será que o seu ambiente controla o seu pensamento? Seus pensamentos controlam o seu ambiente? Então, se você acordar de manhã e sair da cama exatamente do mesmo lado que saiu no dia anterior, você desliga o despertador com o mesmo dedo que usa para calçar seus chinelos favoritos. Você entra arrastando os pés no banheiro e usa o vaso sanitário como sempre faz. Então você caminha até o espelho e se olha para se lembrar de quem você é. Depois você entra no chuveiro e se lava da mesma maneira de sempre. Então você se arruma para ter a aparência que todos esperam que você tenha. Então você desce as escadas e toma café na sua caneca favorita. Então você realiza o trabalho da mesma maneira que fez no dia anterior. Você vê as mesmas pessoas apertando os mesmos botões suaves de munição. Você faz exatamente aquilo que sabe fazer, memoriza e executa tão bem que se torna um especialista. Então você corre para casa para poder checar seus e-mails o mais rápido possível. Então você poderia se apressar e ir para a cama para poder se apressar e fazer tudo de novo. E aqui está a minha pergunta. O seu cérebro mudou de alguma forma naquele dia? Poderíamos dizer que você está tendo os mesmos pensamentos. Realizar as mesmas ações que criam as mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções. Mas secretamente você espera que algo mude em sua vida, concorda? Então como o ambiente ativa diferentes circuitos do seu cérebro e você começa a pensar igual ao seu ambiente, como você vê as mesmas pessoas, vai aos mesmos lugares e faz as mesmas coisas ao mesmo tempo. É o ambiente externo. Isso ativa diferentes circuitos no seu cérebro, fazendo com que você pense de forma equivalente a tudo o que você sabe e, contanto que você pense da mesma forma sobre tudo o que lhe é familiar e conhecido, o que você continua criando em maior quantidade? A mesma vida agora, só que quântica. A lei ainda se aplica a você. Você está apenas pensando da mesma forma que tudo o que já sabe e continua criando mais do mesmo. Muitas pessoas vivem como se fossem prisioneiras de suas próprias vidas, presas em padrões estreitos, cheias de sofrimento, sem imaginar que podem se libertar. É possível deixar para trás a vida herdada do passado e viver de forma mais autêntica, guiados pela consciência. Todos nascemos com estruturas biológicas e autoconsciência. Olhando para os olhos de uma criança pequena, muitas vezes não há traço de ego, apenas luminosidade e presença. Com o tempo, desenvolvemos máscaras que escondem essa essência. Uma nova forma de pensar sugere que a consciência se informa a si mesma por meio de tudo que cria, como livros, arte, música e filmes. É com essa ideia em mente que passamos a observar os temas presentes em algumas das obras cinematográficas mais populares do nosso tempo. O que esses filmes estão nos dizendo sobre nós mesmos? Se a consciência realmente nos transmite mensagens por meio das criações humanas, o que precisamos compreender a nosso próprio respeito a partir daquilo que produzimos para nos lembrarmos de quem somos? Filmes extremamente conhecidos, como Matrix, Avatar ou A Origem, levantam exatamente esse tipo de reflexão. Obras como essas parecem indicar que há camadas da realidade que estão além daquilo que conseguimos perceber a partir de uma perspectiva limitada. Elas sugerem que existe um mundo invisível que influencia diretamente o nosso cotidiano. Também nos mostram que vivemos dentro de certas limitações até o momento em que despertamos para parâmetros mais amplos dessa realidade invisível. Além disso, transmitem a ideia de que todos possuem a capacidade de despertar e transcender os limites de suas próprias vidas, iniciando transformações que começam em acontecimentos que sequer conseguimos perceber conscientemente.
Cada ser humano passa a acreditar que essa forma específica, este corpo físico, esta estrutura psicológica particular, esta história pessoal, pensamentos acumulados, memórias, emoções, opiniões, experiências passadas, tudo isso passa a compor uma identidade baseada na forma. A consciência, então, parece ficar aprisionada nessa identidade. Podemos dizer que, nesse estágio, a consciência entrou em um estado onírico. Ela deseja experimentar esse sonho e desfrutar dele até certo ponto. Identificada completamente com a forma, ela deixa de perceber que todas as outras formas são, na verdade, aspectos dela mesma. Assim, o indivíduo se sente isolado, separado, e isso se torna bastante desagradável com o tempo. Para aliviar essa sensação, surgem os grupos, família, tribos, nações. Forma-se um nós encapsulado, enquanto todos os outros são vistos como estranhos ou ameaçadores. O despertar acontece quando a consciência brilha através da personalidade, sem nos identificarmos totalmente com nossas máscaras ou papéis. Ainda podemos desempenhar funções e viver nossos papéis, mas sem confundi-los com quem realmente somos. Quando nos identificamos demais com a persona, nos prendemos à ilusão de um eu limitado. Hoje, como na famosa alegoria da caverna, muitas pessoas vivem vendo apenas sombras, acreditando que aquilo é tudo o que existe. As sombras representam os pensamentos e as crenças que temos sobre a vida. A maior parte das pessoas acredita que o mundo do pensamento é a única realidade. Mas existe um mundo além do pensamento, além das ilusões e dos hábitos. Mudar. A verdadeira mudança é pensar além do seu ambiente. Todas as grandes personalidades da história sabiam disso, seja William Wallace, Mahatma Gandhi ou Martin Luther King. A rainha Elizabeth I ou Joana d'Arc. Todas elas tiveram uma visão. Todos eles tiveram uma ideia que não conseguiam ver, cheirar ou provar. Não conseguiam senti-la, mas ela estava viva em suas mentes. Aquilo estava tão vivo na mente deles que começaram a viver como se aquela realidade estivesse realmente acontecendo agora. Você consegue acreditar em um futuro? Aquilo que você ainda não consegue ver ou experimentar com seus sentidos. Mas você já pensou nisso tantas vezes que seu cérebro literalmente se transformou, fazendo parecer que o evento já aconteceu? A neurociência afirma que é absolutamente possível. Agora, a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. É isso. É simples assim. Sua personalidade é formada pela maneira como você pensa, como você age, como você se sente. Então, a personalidade atual que está sentada aqui hoje, você criou a realidade pessoal atual chamada sua vida, concorda? Você também concordaria se quisesse criar uma nova realidade pessoal? Que em um nível fundamental, você teria que mudar os pensamentos que está tendo. Os comportamentos e hábitos que você demonstra e as emoções que você memorizou, que se tornaram parte da sua identidade, e a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade. E isso nunca funciona. Temos que nos tornar outra pessoa. A linguagem que usamos no dia a dia molda a forma como o nosso cérebro funciona. Ela determina como os neurônios se conectam e, consequentemente, como pensamos e até sobre o que pensamos. Não são apenas símbolos vazios, mas estão diretamente ligadas à atividade neural do nosso cérebro. A linguagem possui um poder imenso, e compreender isso nos leva a reconhecer a força que ela exerce sobre nossas vidas. Quando falamos, quando escolhemos palavras para expressar pensamentos e sentimentos, estamos realizando uma sequência de processos extremamente íntimos. Tudo começa com a respiração. Inspiramos o ar do mundo exterior, conduzimos essa respiração até o diafragma, onde ela é controlada de forma precisa pelos músculos. Em seguida, o ar retorna pelas vias da garganta, onde vibrações específicas criam sons que se transformam em mensagens. Essas vibrações acústicas saem de nossos corpos e são interpretadas pelos tímpanos de quem nos escuta. Quando se observa esse processo,
torna-se evidente o nível de maestria envolvido na comunicação humana. Nossos ancestrais compreendiam que a linguagem usada para transmitir essas vibrações sonoras possui um caráter sagrado, pois é nela que a ação realmente acontece. Muitas línguas modernas, como o inglês e outras, baseiam-se em princípios de separação, refletidos em conceitos como nós contra eles, vencedores e perdedores. Essa é a linguagem do conflito e da guerra. Já uma linguagem fundamentada na conexão gera uma experiência completamente diferente da realidade, promovendo unidade, cooperação, comunidade e evolução. Em resumo, ao mudar a linguagem, mudamos o cérebro. Ou, dito de outra forma, ao transformar a forma como falamos, transformamos a maneira como o cérebro acessa a realidade. Começam a surgir perguntas fundamentais. Quem sou eu? O que significa dizer eu? O que é identidade? Quando perguntadas, a maioria das pessoas define o eu em termos de forma. Dizem, eu sou este corpo. Depois acrescentam a mente, os pensamentos habituais, as memórias, as emoções associadas. Surge a identidade psicológica. Em seguida vem o nome, apenas um soma e a profissão. Sou arquiteto, sou professor. Depois os papéis sociais, sou pai, sou mãe. A idade, a história de vida. Aos poucos, parece que estamos montando um retrato completo de quem alguém é. Essa identidade pode ser registrada em um currículo, em um artigo ou até em uma autobiografia inteira. E, se ainda parecer incompleta, pode-se recorrer a anos de psicanálise, trazendo à tona memórias ocultas da infância, desejos reprimidos, emoções antigas. No fim, a pessoa diz, agora sei quem sou. Mas passados 50 anos, o que é insignificante em termos universais, no que resta dessa identidade, o corpo desaparece, a estrutura psicológica se dissolve. Talvez sobre algumas cópias esquecidas de uma autobiografia em um sebo, algumas fotos. E uma ou duas gerações depois, ninguém mais sabe quem é a pessoa retratada nelas. Uma identidade que parecia tão sólida e real simplesmente se evapora. É disso que estamos falando quando falamos de identidade baseada na forma. Então surge a pergunta, será que isso é tudo o que você é? Aquilo que pode ser definido, descrito, nomeado, um conjunto de formas físicas, mentais e emocionais temporariamente reunidas? Ou existe algo mais? Agora, observe, neste exato momento, enquanto você lê ou escuta isso, você não precisa se lembrar do seu passado. Vamos imaginar que não exista passado, o que no fundo é verdade. Só existe o agora. Da mesma forma, não há futuro. Existe apenas este momento. Se você não se lembra de nada sobre quem pensa ser, se não há rótulos, histórias, conceitos ou definições, o que resta? Nada se perde. Pelo contrário, o que surge é uma presença viva, sem forma, impossível de nomear. Uma consciência pura. Ao tocar isso, você toca aquilo que está além da forma, a própria consciência. E é isso que constitui a sua verdadeira identidade. Dar esse passo exige coragem, paciência e disposição para deixar o velho para trás e explorar o novo. Quem decide olhar além das sombras precisa se acostumar gradualmente com a luz. Assim como qualquer mudança de paradigma, isso requer esforço, prática e abertura para descobrir algo diferente. É o caminho para se libertar do que não somos e encontrar quem realmente somos. A mente pode ser comparada a uma armadilha para a consciência, um labirinto ou uma prisão. Não é que você esteja dentro de uma prisão. Você é a prisão. A prisão é uma ilusão. Se você se identifica com um eu ilusório, está adormecido. Quando percebe a prisão e tenta lutar para escapar dela, ainda assim trata a ilusão como se fosse real e continua dormindo. Só que agora o sonho se torna um pesadelo. Você ficará perseguindo e fugindo das sombras para sempre. Despertar é perceber que o eu separado não existe, que a construção do ego é apenas uma ilusão.
Nunca será possível ser verdadeiramente livre enquanto se identifica com a prisão. Onde quer que você vá, ela estará lá. Sempre que surge a sensação de eu sou, isso é a luz da consciência. Ela pode ser reconhecida diretamente na quietude. Essa presença está sempre disponível como a essência da sua identidade. Ela é atemporal, não depende da idade do corpo. Quer você tenha 20 ou 90 anos, essa essência é a mesma. Na quietude, a verdade se revela. Você nunca é tão autenticamente você mesmo quanto no silêncio interior. Não importa se há ruído externo. O silêncio do qual falamos é interno, é a mente aquietada. É nesse estado que você sente diretamente a essência de quem você é. Essa essência nunca se perde. Ela apenas se manifesta através das formas. Quando a forma se dissolve, a consciência permanece. Da essencial se perde, pelo contrário, você passa a conhecer quem realmente é. Quietude é aquilo que liberta você do sofrimento que surge quando há identificação com a forma, algo que mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente irá desaparecer. Quando você se identifica com a forma, você sofre. Se você se identifica com um corpo forte ou bonito, esse corpo um dia envelhece, se transforma, enfraquece, e então surge o sofrimento, porque aquilo com que você se identificava começa a se dissolver. Evidências científicas crescentes sugerem que a memória não está armazenada diretamente nos neurônios, mas sim em um campo mais amplo ao qual os neurônios funcionam como antenas biológicas. Hoje sabemos que existem neurônios não apenas no cérebro, mas também no coração, e essas descobertas indicam que os neurônios não armazenam informações de forma isolada, mas acessam dados que existem em um campo maior. Essa ideia vai além de uma metáfora. Engenheiros e cientistas já estão projetando novas gerações de chips de computador baseados nesse princípio. Ao perceberem que o silício possui limitações quanto à quantidade de informação que pode armazenar, eles buscaram na natureza um meio mais eficiente e encontraram a água. Esses novos chips utilizam água altamente estruturada e refinada, comprimida em um formato que interage com os sistemas computacionais. Durante os testes, percebeu-se que a quantidade de informação processada era grande demais para estar contida apenas na gota de água. A conclusão foi que a informação estava sendo mantida em um campo associado a ela, estendendo-se além da própria máquina. Da mesma forma, a informação não reside apenas em nossos cérebros ou corações, mas no campo ao nosso redor. A maneira como acessamos esse campo desempenha um papel essencial em nossas vidas. Existe um princípio na neurociência que diz que células nervosas que disparam juntas se conectam juntas, e se você continuar repetindo a mesma coisa, estados de mente e corpo se repetem incessantemente, seu cérebro começa a combater o fogo nas mesmas sequências, nos mesmos padrões e da mesma maneira. Combinações, e sempre que você faz seu cérebro funcionar de uma certa maneira, isso é chamado de mente. A mente é o cérebro em ação. Então, como você deve se lembrar quem você pensa que é todos os dias? Você está fazendo seu cérebro disparar exatamente da mesma maneira e, à medida que os neurônios disparam e se conectam nos mesmos padrões ao longo do tempo, o cérebro entra em um estado muito finito. A assinatura que define a sua personalidade. Essa caixa no seu cérebro não é literalmente uma caixa, mas sim a área neurológica mais comumente conectada e ativada. Programas que são executados de forma redundante porque continuamos fazendo as mesmas coisas repetidamente. Para mudar de ideia, o objetivo então é fazer o cérebro funcionar com novas sequências, novos padrões e novas possibilidades. Combinações que começam a fazer o cérebro funcionar de forma diferente, e o ingrediente que nos permite fazer isso é o conhecimento ou a informação. Porque cada vez que você aprende algo novo, você cria uma nova conexão no seu cérebro. É isso que é aprender. O despertar não significa se livrar da mente ou do sistema em que vivemos. Pelo contrário, ao não se identificar com eles, você pode vivenciar a vida plenamente, aproveitando-a sem desejo ou medo. Mostrar-se como você é, sem se prender a máscaras ou expectativas externas, é o verdadeiro caminho.
A consciência humana é contínua. Em um extremo, estamos presos ao eu material e às preocupações diárias. No outro extremo está o despertar total, a cessação do eu. Cada passo nessa jornada traz menos sofrimento. Menos significa ausência de dor. Significa menos resistência, menos luta interna. É essa resistência que cria grande parte do sofrimento. Alcançar momentos de despertar permite perceber algo além do interesse próprio e do mundo material. Quando a estrutura do eu se dissolve, não há pensamentos egóicos, não há dualidade. Existe apenas a presença, o eu sou. Nesse estado surge a sabedoria, o reconhecimento de que a essência interior está além do fluxo de dualidade, além do tempo e das mudanças. Essa essência é atemporal, imutável e sempre presente. O despertar é como uma flor que desidentifica do ego e se torna uma ponte viva entre o mundo do tempo e o atemporal. A percepção dessa essência é apenas o começo. A maioria das pessoas velhos padrões, esquecendo temporariamente sua verdadeira natureza. A quietude e o movimento não são opostos. No despertar, percebe-se que a imobilidade é parte do movimento, que a forma e o vazio coexistem. A mente racional pode não compreender, porque a mente vive na dualidade. René Descartes disse: penso, logo existo. Nenhuma frase ilustra tão claramente nossa identificação com sombras, como na famosa alegoria da caverna. Descartes duvidou de tudo, mas parou no pensamento. Se tivesse ido além, poderia ter percebido sua verdadeira natureza. Assim como no filme Matrix, podemos estar presos a um sistema invisível que controla a nossa vida. Mas a verdade é que o controlador não está fora. Está dentro de nós. Nossa estrutura interna é formada por pequenos subprogramas condicionados, cada um com desejos infinitos. Comida, dinheiro, status, sexo, atenção. Nunca são plenamente satisfeitos. Gastamos energia alimentando esses desejos, fortalecendo ainda mais nossa prisão. Nesse momento, você ainda não percebeu quem realmente é. Assim, podemos falar de dois níveis: a identidade formal e a identidade essencial. O sofrimento surge quando você se conhece apenas como identidade formal. Minha história, meu corpo, meu passado, meu trabalho, minhas posses, meus papéis, tudo isso pertence ao mundo das formas. Se você se conhece apenas por meio disso, vive em um estado de inconsciência, semelhante a um sonho. A consciência está sonhando o sonho da forma. Nesse estado, a consciência age tentando se libertar de um sentimento interior inevitável de incompletude, insatisfação e medo. Sempre há algo desconfortável sob a superfície, inquietação, tensão, medo, uma sensação constante de que algo está faltando. Eu não sou o suficiente, isso não é o lugar certo. Isso não é o que eu deveria estar fazendo agora. Então surge o impulso de sair em busca de mais formas com as quais se identificar, na esperança de finalmente se sentir completo. Mas essa busca nunca termina. A única maneira de realmente experimentar o estado de estar em casa, enraizado em si mesmo, sem que a insatisfação retorne repetidamente, sem medo, é encontrar aquilo que está além da forma. E isso não está distante. Está aqui. Está mais perto do que qualquer objeto, mais próximo do que o próprio corpo. Podemos chamar isso de percepção, presença, ou até de Deus interior, ou atemporal dentro de você. O nome não importa. Historicamente, a criação no mundo foi, em grande parte, inconsciente. Criar novas conexões. Lembrar e manter e sustentar essas conexões. Então, agora,
Cada vez que você tem um pensamento, você produz uma substância química. E se você tiver um pensamento grandioso, ou um pensamento ilimitado, ou um pensamento alegre, você ativa um conjunto de circuitos no seu cérebro que disparam em uma sequência muito específica. Combinação que produz um nível de consciência que ativa outra parte do cérebro que produz uma substância química. Para que você comece a se sentir exatamente como estava pensando agora. Grande, ilimitado ou alegre. Agora, se você tiver um pensamento negativo, um pensamento infeliz ou um pensamento autodepreciativo, você ativa um conjunto diferente de circuitos e uma combinação diferente, uma sequência diferente e um padrão diferente. Isso produz um nível diferente de estado mental. E o cérebro então começa a produzir uma série diferente de substâncias químicas que sinalizam para o corpo. Para começar a sentir exatamente o que você estava pensando agora há pouco. Negativo, infeliz ou indigno. Então, no momento em que você começa da maneira que pensa, porque o cérebro está em constante comunicação com o seu corpo, você começa a pensar da maneira como se sente, o que produz mais substâncias químicas para que você se sinta da maneira como pensa e... Então você pensa como sente, e então sente como pensa. E então pensa como sente. E algumas coisas, as pessoas fazem isso por 20, 30 ou 40 anos. Agora, a redundância desse ciclo ao longo do tempo cria o que eu chamo de estado, de estar em... Um estado de ser quando sua mente e seu corpo estão trabalhando juntos, ou seus pensamentos ou sentimentos estão alinhados a um conceito. Portanto, os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. E à medida que as pessoas ficam presas nesse ciclo de pensar e sentir e pensar ao longo do tempo, eles condicionam seus corpos a memorizar essa emoção, assim como a mente consciente. Sempre que o corpo sabe tão bem quanto a mente, isso se chama hábito. Um hábito ocorre quando o corpo se torna a mente. 95% de quem você é aos 35 anos é um conjunto de comportamentos memorizados. O caminho da liberdade não é melhorar a si mesmo para satisfazer o ego, mas abandonar completamente a agenda do ego. Alguns temem que perceber sua verdadeira natureza signifique perder a individualidade ou o prazer de viver. Na verdade, ocorre o contrário. A verdadeira expressão da individualidade só acontece quando o eu condicionado é superado. A prática consiste em observar o eu condicionado, o que muda, e reconhecer a essência verdadeira, o que não muda. Ao alcançar o ponto de quietude interior, você aprende a esperar, sem forçar mudanças externas. Se tentamos mudar o mundo para se ajustar a nossas ideias, é como tentar manipular um reflexo no espelho. O reflexo só muda quando reconhecemos a fonte autêntica. Perceber o eu verdadeiro não significa que tudo ao redor precise mudar. O que muda é a energia interior, liberada dos padrões condicionados e direcionada pela essência. Só podemos perceber nosso propósito quando observamos o eu condicionado e deixamos ir seus desejos intermináveis. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra sem fim só para vê-la rolar novamente. Albert Camus usou essa história como metáfora da vida humana. Trabalhamos incessantemente, construímos para um amanhã que nunca chega e morremos. Se percebemos isso totalmente, ou enlouquecemos presos ao ego, ou despertamos e nos tornamos livres. Nunca podemos vencer a luta externa, porque ela é apenas reflexo do nosso mundo interno. A absurda situação da vida se revela quando o ego percebe que todas suas tentativas são inúteis. No Zen há um ditado: antes da iluminação, corte lenha, carregue água. Depois da iluminação, corte lenha, carregue água. O que mudou? O esforço continua, mas a resistência interna desapareceu. O que luta era ilusório. A vontade individual se alinha com a vontade maior.
Despertar é abandonar toda resistência interna, aceitar as mudanças sem exceção. A paz verdadeira surge quando a liberdade interior não depende do externo. Aceitar a realidade não significa inação. Pelo contrário, só é possível agir plenamente quando não somos guiados por motivos inconscientes. Hoje, lutamos contra tudo. Contra o terror, doenças, fome. Mas toda guerra é, na verdade, uma guerra contra nós mesmos. O verdadeiro trabalho é interno. O mundo só muda quando a revolução começa dentro de cada um. Aqueles que mais se identificavam com a forma eram justamente os que tinham o desejo mais intenso de manifestar, conquistar e criar, acumular mais poder, mais territórios, mais posses, mais controle. Foram essas pessoas que moldaram grande parte da história da humanidade. E, se você observar com atenção, verá que eram profundamente infelizes, sempre esperando que a próxima conquista os libertasse do sentimento de incompletude, algo que nunca acontecia. Por isso, tradicionalmente, a ação esteve associada à inconsciência. Sempre existiram pessoas menos inclinadas ao fazer, mas em muitas sociedades elas não tinham espaço. Mais tarde surgiram os mosteiros, onde algumas podiam se retirar do mundo. Ainda assim, ficou enraizada a ideia de que agir é, de certa forma, inconsciente. Há um verso famoso de T.S. Eliot que diz: os melhores carecem de convicção, enquanto os piores estão cheios de intensa paixão. Ele falava da humanidade no início do século XX. Os melhores não sabem exatamente o que fazer, pois sentem, mesmo que vagamente, que existe algo mais profundo, uma essência além da forma. Já os que estão totalmente identificados com sua identidade antiga agem com convicção cega. Hoje, como humanidade, começamos a perceber algo fundamental. Existe uma essência que não tem nada a ver com a forma. E somente quando parte da nossa atenção está enraizada nessa essência informe é que podemos agir no mundo sem gerar mais destruição e sofrimento para nós mesmos e para os outros. Se você abandona esse enraizamento na dimensão eterna da quietude, que está sempre aqui agora inseparável do momento presente, e se perde totalmente na atividade, você volta a se identificar com a forma e cria novos problemas. Por isso, o fundamento de toda ação verdadeira é o ser consciente. O diagnóstico mostra que, para realmente quererem mudar, esperam até o ponto em que o ego esteja tão baixo que não conseguem mais ir. Sobre se tudo continuar como sempre foi, é aí que começamos a analisar como pensamos, no que acreditamos, como agimos e nossa atitude, ou quais emoções nos guiam. E minha mensagem é: por que esperar? Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento que tende a ser o modelo humano, ou podemos aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Agora você quer aprender a parte mais difícil de tudo isso? Pronto, a parte mais difícil de tudo isso. A parte mais difícil de tudo isso é reservar um tempo para isso? É isso. É reservar um tempo para si mesmo, para o seu precioso eu. Só quando sentimos diretamente o fluxo da vida dentro de nós é que o mundo externo se alinha com a verdadeira harmonia. Até lá, tudo o que fazemos apenas aumenta o caos criado pela mente. Guerra e paz surgem juntas em uma dança sem fim. São parte de um mesmo contínuo. Um não existe sem o outro, assim como luz não existe sem sombra, e cima não existe sem baixo. O mundo parece querer luz sem escuridão, plenitude sem vazio, alegria sem tristeza. Quanto mais a mente se envolve, mais fragmentado tudo se torna. Cada solução criada pelo ego parte da ideia de que há um problema, e a tentativa de resolver se transforma em algo ainda maior. O que você resiste persiste. Criamos novos antibióticos apenas para ver a natureza se adaptar. Combatemos doenças, mas muitas continuam a crescer. O número de pessoas passando fome aumenta, assim como o de conflitos e ataques. O que há de errado com nossa abordagem? Como o aprendiz de feiticeiro de Goethe, adquirimos grande poder sem saber usá-lo.
O problema é que não compreendemos a ferramenta que temos. A mente humana. A crise surge da forma limitada e condicionada como pensamos, sentimos e vivemos. Nosso racionalismo nos roubou a capacidade de reconhecer a sabedoria de culturas antigas e de perceber a sacralidade da vida, níveis de consciência agora quase perdidos para a humanidade. Antigamente, certas tradições falavam de princípios ou arquétipos que só poderiam ser compreendidos por aqueles que haviam purificado corpo e mente. O conhecimento profundo estava oculto, protegido, e só podia ser acessado por quem estava pronto. A história do livro guardado por uma serpente é simbólica. Representa como a mente egóica aprisiona a energia interna, impedindo que a sabedoria verdadeira seja alcançada. Qualquer tentativa de controlar ou possuir conhecimento sem maturidade traz sofrimento. A consciência desperta, como mostrava Osíris, é necessária para compreender verdadeiramente qualquer ensinamento. Sem ela, todo conhecimento se torna perigoso, desconectado da sabedoria superior. A serpente simboliza a espiral primordial da vida, a própria mente egóica manifestada no mundo. Hoje essa serpente vive em você. É o ego que cria conflito e limitações. Nunca tivemos acesso a tanto conhecimento, mas, paradoxalmente, nunca estivemos tão desconectados de nós mesmos, ignorando como funcionam nossos próprios mecanismos de sofrimento. Essa é a compreensão essencial sobre o que realmente significa manifestar algo. Antes de falar em manifestação, antes de construir qualquer estrutura, seja um projeto, um negócio ou um império, é preciso estabelecer a base. Ninguém constrói uma casa sem alicerces. A pergunta é, você tem a base? Essa base é o ser, o informe, o eterno. E isso não é algo que se compreenda intelectualmente. Você não pode pensar o ser. Não há muito o que entender sobre ele. Quietude não pode ser explicada, analisada ou dissecada. Não existe um doutorado em quietude. Ela simplesmente é. Por isso, o ser humano precisa reconhecer sua essência atemporal e informe sua identidade essencial. Essa é a base. Sem isso, tentar manifestar ou criar apenas resultará em mais confusão e sofrimento. A quietude de que falamos é a própria consciência informe, sem a qual não haveria percepção, pensamento ou sentimento. É a luz na qual tudo aparece, é aquilo que anima a forma. Está sempre presente aqui e agora. Ela se reconhece em si mesma. Não é algo separado de você, é você. Quando dizemos eu me conheço, parece haver dois, o que conhece e aquilo que é conhecido, mas isso é apenas uma limitação da linguagem. Na verdade, ao fim de toda a diferenciação, você está retornando à fonte atemporal e não manifestada de toda a vida. Não há complexidade nisso, apenas profundidade. Uma profundidade infinita. Uma vastidão tão imensa quanto, ou maior, que o próprio espaço sideral. Esse é o seu espaço interior. Aquilo que você costumava chamar de eu, essa pequena entidade com uma história pessoal, é apenas uma fração mínima. Por trás dela existe uma vastidão imensa. As pessoas não percebem o quanto reduziram a própria realidade ao se identificarem apenas com essa pequena forma que atravessa a superfície do planeta por alguns anos e depois desaparece. O ego cria dualidade, separando eu e outro, meu e seu, homem e natureza, interno e externo. Sem ego, não há guerra. As crises internas. Não sabemos quem somos. Estamos identificados, consumidos pelo medo. Raça, religião, país, política. Todos reforçam a ilusão do eu.
Quase todos os grupos acreditam que sua visão é a única correta, assim como fazemos individualmente. Hoje, realidades diferentes coexistem lado a lado. Uma mesma situação pode parecer apocalíptica para alguém e bênção para outro. Circunstâncias externas não precisam ditar seu mundo interior. Despertar é tornar-se autônomo, um universo em si mesmo. Sua experiência não depende das mudanças externas. Podemos usar analogias como o cubo de Metatron, uma figura que revela novas dimensões quando mudamos nosso ponto de vista. Alcançar o despertar é libertar-se de perspectivas limitadas, criando novas formas de perceber a realidade sem apego a um ponto de vista fixo. Grandes pensadores da história apontaram para níveis de consciência além do ego. Einstein dizia que a verdadeira medida de um ser humano está na capacidade de se libertar do ego. Pensar não é ruim. É maravilhoso quando a mente serve ao coração. O ego filtra a realidade, julga e cria sofrimento infinito. Se deseja despertar, não julgue seus pensamentos como bons ou ruins, mas descubra quem você é antes deles. Quando descartamos os rótulos, podemos ver a vida como ela realmente é. Uma criança que acredita apenas nas palavras que lhe são dadas deixa de ver o mundo com clareza. Ela vê apenas seus pensamentos. A maioria acredita estar desperta, mas se você acha que já está, por que se dar ao trabalho de buscar? Antes de despertar, é preciso aceitar que estamos adormecidos, vivendo presos a hábitos automáticos. É possível interromper padrões robóticos, parar de buscar prazer e evitar dor. Seres humanos viciados em distrações, julgamentos, aprovação externa ou hábitos repetitivos raramente percebem sua própria condição. Você é o universo, expressando-se dessa forma. Por isso, o seu poder criativo é real. Mas não se trata do poder do querer compulsivo. Alguém perguntou o que acontece com esse querer constante, com essa necessidade. Esse impulso nasce de um estado interior de insatisfação e sensação de insuficiência. Buda chamou isso de desejo e ensinou que, ao se libertar do desejo, o sofrimento cessa. Ele observou que os seres humanos buscavam incessantemente aquilo que desejavam de forma inconsciente. Esse querer, eu devo ter, ainda é muito forte em muitas pessoas. Ele nasce da identificação com a forma e sustenta grande parte do funcionamento da nossa economia. A publicidade depende disso. Seres humanos identificados com a forma, sempre buscando algo que os complete. Isso não significa que, ao reconhecer sua essência, você deixará de apreciar a forma. Não quer dizer que você rejeitará o mundo material. Algumas pessoas podem fazer isso, mas existe também a possibilidade de viver em equilíbrio com a forma. Você pode desfrutar das formas ao seu redor, criar novas formas sem apego, sem a sensação de isso é meu, sem identificação. Observar sua própria natureza mecânica é o primeiro passo para despertar. Como os prisioneiros na caverna de Platão, muitos não estarão dispostos a mudar porque estão presos ao familiar. Preferimos justificação e distração, pedindo por salvadores em vez de assumir a responsabilidade por nossa própria liberdade. Mudar seu mundo interior exige mudar sua vida externa. Velhas estruturas e identidades devem se tornar solo fértil para um novo crescimento. O primeiro passo é perceber que estamos presos à matriz da mente, à máscara que usamos. Existe uma parte de você, atemporal, que sempre soube a verdade. A mente condicionada nos mantém ocupados, consumindo, agarrando num ciclo de desejo e aversão. O pensamento limitado é considerado vida normal, mas sua essência verdadeira está escondida profundamente.
Estar bem adaptado à sociedade não indica saúde. Identificação com o ego é doença. E o despertar é a cura. Sábios e iluminados sempre mostraram que a entrega do ego revela o verdadeiro eu. Quando você se desapega da ilusão, o que resta é a essência inalterável, livre, que sempre esteve aí, esperando ser reconhecida. A verdadeira liberdade não vem de mudar o mundo externo, mas de compreender e transformar nosso mundo interno. Quando deixamos de nos identificar com o ego e seus condicionamentos, percebemos que toda a ilusão da separação se dissolve. O que resta é a consciência pura, a experiência direta da vida como ela é, sem filtros, sem julgamento, sem medo. Despertar não é um destino a ser alcançado, mas a constante percepção de que sempre estivemos completos, sempre fomos livres. Cada momento vivido com atenção plena é uma oportunidade de reconectar-se com essa verdade, de viver de forma autêntica, íntegra e inteira. A jornada do despertar é, portanto, a jornada de retornar a si mesmo, ao núcleo eterno que jamais pode ser tocado pela mudança ou pelo tempo. Não sou a forma humana, nem meu nome ou emprego. Não sou o ego que me engana, nem o controle do medo. Existo há milhares de anos, uma vida em evolução, idas e vindas na história, em busca da perfeição. Sou a luz que nunca se apaga, a consciência em expansão, o amor que se propaga, a unidade sem divisão. Tudo é amor incondicional, quando a diferença passa a ser natural. Vivo em gratidão e paz, por isso toda a minha vida se refaz. Tudo está além do que eu vejo, a realidade esconde segredos. Sou a luz que nunca se apaga, a consciência em expansão, o amor que se propaga, a unidade sem divisão. Tudo muda dependendo do observador. Aquilo que desejo, me torno criador. Não importa se é bom ou ruim, se sinto é criado por mim.